estamos aqui na Bélgica. O pai fala francês, ele frequenta a escola em francês, a mãe fala sempre em português, e que ele entende que a mãe, mas ele vai, num determinado momento, ele vai responder em francês. Mas é um processo. Eu acho que o que é preocupante é se essa situação impede essa criança de se relacionar. Tá? Se tem um sofrimento, tá? Para a criança, mas é um processo, e é verdade que eu tenho, né, por exemplo, meu neto que está ali, o processo que eu já conheci outras crianças com um processo diferente, que a partir de um certo momento, então, funcionam as duas línguas, e às vezes mesmo mais velho, não entende. Alguns casos que a criança, ela vai quase escolher uma língua, ela conhece a outra língua, mas tem uma que vai predominar. Que ela se identifica mais. Crianças mais velhas são realmente um caso à parte. Né? Agora, só para eu te... Só terminando sua pergunta, né? Quando eu estava respondendo ela, eu estava falando também de crianças que misturam duas línguas numa palavra só, que foi o caso dela, né? Eu não sei se esse é o caso da sua, ou se é o caso que mistura na mesma frase. Não, na mesma frase. Na mesma frase já é outro problema. Né? E não problema, na verdade, não é problema, mas já é outro caso, né? Quando eu estava respondendo ela sobre é mais normal, não nativos e nativos, era a mesma palavra. Tá, metade de uma coisa, metade. Igual chupado, que é chu e sapato. Entendi. Não, isso não. Então, é isso que agora, no seu caso, né, da criança que mistura na mesma frase, é muito comum e acontece muito, inclusive, porque, por exemplo, o gênero das pessoas, infelizmente, determina muito o que a gente diz. Então, a gente não está num futuro onde os meninos chegam para uma criança e falam: não esquece o cachecol, não esquece, por exemplo, a gente vê no vocabulário da criança que geralmente as palavras relacionadas à roupa, elas vêm mais da mãe. Então, se você fala português com seu filho e você está trocando a roupa, o vocabulário dele para roupa em português vai ser muito maior do que o vocabulário dele para roupa em alemão. E quando a criança chegar ali naquela palavra que ela foi lá na área conceitual do cérebro, vai perguntar: cadê essa palavra? Ela pode achar: não, vou falar outra, né? Porque é a que eu sei, né? Então, mamãe, não sei o que tem, vem a palavra. Isso acontece muito vezes. E vice-versa, tem coisas que a gente, como monolíngue, a gente consegue desconfiar quais foram as palavras de pequeno que a gente aprendeu com o papai e com a mamãe. Então, no bilíngue isso fica muito claro, porque realmente as palavras são outras, né? Sim, e também as coisas que ele vive com o pai são diferentes do que as crianças, né? Aí o vocabulário fica mais restrito. Quem é que leva a criança no zoológico? As palavras dos animais vão mais das pessoas, né? Quem é que troca de roupa? Isso é uma coisa que vai resolver Uma bicicleta. Não é um problema, não é uma coisa que você resolver, né? Você tem que ter mais contatos, no caso. Ia mudar a sua vida se a sua mãe tivesse ensinado sobre mecânica ou não seu pai? É mais ou menos a mesma situação. Né? Ela vai ter... A gente mesmo, às vezes, como é que fala mesmo? A gente tem esse tip of the tongue, né? Que a gente não lembra a palavra, né? A gente sobrevive muito bem sem essa palavra e está ali no dicionário, né? Quando a criança for autossuficiente, falar assim: não, eu realmente quero saber falar paralelepípedo em português, ela vai achar uma maneira. E como a gente faz em casa, por exemplo? Você também está nessa fase de misturar na frase uma palavra em francês. Como é que a gente age em casa? Por exemplo, eu às vezes costumo repetir a palavra em francês e seguidamente repito a palavra em português. Só que às vezes ele fala a palavra que eu não sei o que ele está falando. Então eu não sei se ele está falando a palavra corretamente, não sei se ele está prestando atenção. Como é que a gente age em casa? Repete a palavra em português, não repete a palavra. Geralmente é você. Quem responde essa pergunta é você, não sou eu, né? Porque você tem a criança. E as mães são máquinas de ensinar a criança a falar, né? Então, quando o seu filho fala: eu quero o carrinho amarelo, você chega: o carrinho amarelo, você está corrigindo. E você está dando uma atitude muito positiva. Você está: amarelo! Você quer o carrinho amarelo, amor, né? E quando
Você dá um sentido. Geralmente é isso que você faz, né? Quando ela fala alguma coisa, tipo, não sei o que tem, eu quero chuchu. Você quer um sapatinho, amor? Já vou te dar. É isso que as mães fazem, né? Então, geralmente, sou eu que tenho que te perguntar, né? Como é que você faz, né? Como é que você faz em casa? Porque o que você faz, o seu menino fala, não fala? Tá, agora começando a formar frases. Pois então. Em casa ele mistura, né? Começa a colocar uma palavra em francês no meio da frase em português. Aí eu repito a palavra em francês, seguidamente repito em português. Uma coisa que a gente vê que as crianças Mas aí eu não sei se eu gostam, devo repetir em francês ou se eu falo, repito ele também uma frase em tem português. um ponto. Quem é o que fala francês com ele? Só na escola. Só na escola, né? Esse caso é um caso que é você que vai ter que achar uma solução, né? Infelizmente, ó, eu lamento. Não, mas crianças gostam muito de jogos de palavra, né? Então, se você vira para ela e fala, e como é que a gente diz isso aqui em português, né? E ela pergunta para você, como é que fala sapato em francês, né? Vai brincando, né? E às vezes deixar ela te mostrar alguma coisa também. Né? Então, assim, o difícil quando a criança começa a falar e os pais não entendem é se ela não se sente reconhecida. Eu acho que é um pouco do que você estava falando, né? Da sua filha. Quando ela era pequena, ela teve essa dificuldade, mas eu acho que foi justamente porque em casa a gente tentou falar com ela em português e a creche, quando ela chegou na creche, ela tinha 8 meses, então ela começou a falar na creche, na idade que ela entrou na creche, e a creche realmente se bloqueou. Eu acho que ela não fazia também esforço, por isso que eu estou falando, muitos anos atrás, ela tem 23 anos agora. Quando ela chegou na creche, a creche ainda estava em um processo antigo, por isso que eu disse, talvez não seja mais assim, em que não estou entendendo você que se comunique. E isso para ela, por isso que ela batia em todo mundo, eu não ligava mais. No início eu ficava sem graça, depois pode continuar batendo, não tem problema, bate em todo mundo, todo dia. Eu chegava ao ponto que quando a Morgana chegava na creche, era assim, le bonjour de Morgana, c'est une claque. Porque era assim, o que eu vou fazer? Durou muito tempo, mas ela começou a falar. Agora, o meu neto, como tem a coisa das 3 línguas, eu morri de rir da última vez que eu estive na casa dele, que ele me mostrou o aquário com 2 peixes, estava o outro avô, que é Flamengo, ele olhou para mim e falou, pé, e para o avô ele falou, vis. Ele soube direito o que era. Ele não sabe formar frase, mas palavras pequenas, e ele já entendeu com quem ele fala o quê. Pelo menos com gente de fora. Eu acho que também tem isso. Gente de fora, as crianças acabam tendo uma outra maneira de se comunicar, que no caso sou eu, que me vê todo dia, e com o pai e com a mãe, ele tenta falar de outra forma, porque é outra linguagem, é outra maneira de se expressar. Eu continuo, aliás, a Manuela estava falando que ainda bem que vocês falam com ele em português, senão ele vai achar que é uma língua que eu inventei, porque ninguém fala com ele. Ninguém fala com ele isso. Então, ele recebeu disquinhos com coisas, ele gosta muito de música brasileira, que ele põe lá, ele dança, ele não entende basicamente nada, mas ele gosta de música brasileira. A única maneira que a gente viu para colocar ele ouvindo outras vozes em português, senão ele vai acabar achando realmente que só a gente fala com ele nessa língua inventada. Mas o mais importante, se você vai repetir em francês ou em português, como ela te falou, é a sua solução dentro da sua casa, é o reconhecer que essa criança está se comunicando. Né? Então, quando ela falou que a criança fala, e a gente, olha, eu tô aqui te ouvindo, essa é a parte mais importante, porque se a gente bloqueia, não estou entendendo nada, esse menino não consegue falar, né? Ou a história da creche, olha, a gente não entende, acabou, tem uma dificuldade de ser reconhecido, tem uma dificuldade de, olha, né, eu existo e eu estou falando com as pessoas. Então, o mais importante não é o que você vai responder, é como você vai se adoecer, se dirigir à sua criança, né, com esses olhos de que, eu estou interessado em saber o que você está me dizendo, mesmo que no momento ali tenha ficado difícil, mas eu estou aqui te ouvindo. É por isso que hoje, em algumas creches, eles, no primeiro contato, eles pedem palavras, né, da língua, para poder, certos momentos do dia, é muito importante que a criança possa saber, porque essa ideia de ser reconhecida é de existir. E se chegou bom, vai ter que virar de todo jeito, vai ter que aprender, porque também, né, às vezes a coisa funciona a criança da sua turma, mas se tem essa, eu penso no Lúcio,
quando ele começou a frequentar a escola, ele foi comunicando, e tinha muitas vezes que completava com palavra em português, mas estava, né, na comunicação, mas tinha uma consciência que era a língua que era mais utilizada. Eu acho que isso é muito importante também, para os pais poderem viver isso com mais tranquilidade, não nessa exigência que tem que falar francês. O pai não é professor do filho, não é professor. Então, o pai transmite aquilo que tem isso muito. Mas, só para complementar aqui, o pai não é professor, mas a criança também não vai aprender sozinha, né? Tem muita gente que acha que não, o cérebro funciona assim, deixei que ele vai aprender as duas línguas, né? E não funciona assim, né? Até para responder a pergunta dela rapidamente, como a gente mantém o bom português, né? Eu posso te explicar que como a gente aprende qualquer coisa, o cérebro tem uma maneira muito igualzinha de aprender qualquer coisa, e a frequência, né? Quanto mais a gente ouve, e quanto mais o estímulo é de qualidade, e quanto mais a gente tiver uma atitude positiva sobre aquilo, é assim que a gente aprende, né? Quando eu falo que não é professor, o pai não tem que dar aula. O importante é isso, o jeito de falar, de responder, de tentar entender o que a criança quer fazer. Eu, quando cheguei, minha filha tinha 12 anos e ela foi para a escola europeia, educação portuguesa, em Portugal. Então, eu não tive, nunca tive problema nem com francês, nem com inglês, eu tive problema com o português. Por quê? Porque, de repente, ela entrou numa sala, no primeiro dia ela olhou na minha cara, que língua que eles falam? Eu falei, é português, ela falou, não entendo. 5 anos depois, ela não compreende. Então, ela foi pegando o jeito do português de Portugal e a gente achava, em casa a gente não percebia. Quando ia passar férias no Brasil, que ela chegava lá, os meus sobrinhos, mas que língua ela estava falando? Porque ela foi pegando, ela foi assimilando o jeito do português de Portugal de falar. Ela falava no meio, ela falava entre brasileiro e português, ela estava no meio dos dois, e quando falava que a gente tinha que corrigir ela, era automático na cabeça dela. Quando saía a rapariga no Brasil, a gente não saía, pelo amor de Deus, arrancando os cabelos. Né? O menininho que eles chamavam de puto, no Brasil ela não podia abrir a boca. Aí ela falou, mas eles estão me ensinando errado? Eu falei, não é errado. Então, eu nunca tive problema com francês, com inglês. Na cabeça dela foi entrando agora o português. Até há pouco tempo, ainda na hora de escrever, ela disse, aqui tá certo, porque eu aprendi desse jeito. Eu falei, não, tá certo, mas não é bem assim que a gente fala no Brasil. Ela falou, eu já escrevi no CPT e eu vi que não estava muito certo, a pessoa não entendeu. Então, também tem o problema, ela era quase bilíngue na própria língua. Ela era bilíngue em português. Inclusive, é verdade, né? É muito difícil achar uma pessoa que é monolíngue hoje em dia, porque as pessoas elas falam mais de um dialeto da própria língua. Eu saí do interior de São Paulo para Brasília, eu tive que aprender a falar. E eu acho que esse choque para ela ajudou muito ela a separar na cabeça dela o francês, o inglês, o espanhol. Então ela fala tudo, ela está tentando, não estou falando no inglês, não está meio difícil, mas ela fala, separa super bem, se ela virar para alguém em inglês, ela, sem problemas, ela vai, volta, troca, não tem problema. Agora o português para nós foi um sacrifício. Príncipe, quando eu estava aqui, tudo bem, mas quando chegava no Brasil, de férias, e a hora que ela se me levava, ela falava em francês. Ah, ninguém me entende, eu falo em francês, ninguém me entende mesmo. Eu falei, lógico, né, também ia me levar assim. E os primos começavam a rir, porque não sei o que, eu falei, é um bloqueio linguístico da sua própria língua. Mas o adolescente já é uma questão um pouco diferente, porque ele vai se identificar muito rápido com a língua dos iguais. Então, né, de novo, Aline, se você falou do caso do seu filho, com a história do sotaque, do inglês, a identificação dele vai ser com um grupo de iguais, de adolescentes. Então, quando ele vai para o Brasil, eu preciso que ele queira.
né, que ele vire, mamãe, eu quero falar o português melhor. Porque a questão da língua também tem um porquê. Eu vou falar essa língua, por que eu vou aprender essa língua? Ou qual é a minha identificação com a cultura dessa língua? Será que eu já não tenho uma identificação maior com a cultura da Austrália, por exemplo? Nesse ponto, assim, nós lá em casa, a gente tem uma coisa muito próxima de... somos muito brasileiros na parte cultural. E por incrível que pareça, ele não filtrou muito hábitos de cultura australiana. A gente tentou colocar ele em atividades de aprender surfzinhos e não sei o que. Ele não gosta de sol, ele odeia sol, ele gosta de frio, ele prefere estar aqui do que estar na Austrália, em Sydney, onde a gente morava. E adora pão de queijo brigadeiro, adora chegar em casa para tomar água de coco. Assim, ele tem umas coisas que são muito próximas da nossa realidade, Brasil, Minas Gerais. E uma coisa, eu não sei se vocês concordam, que quanto mais se expõe, mais uma das coisas que a gente em casa tem tempo, meu marido é funcionário por videoteca, então a gente tem muito DVD, muita coisa. E uma das coisas que pega o interesse dele e que eu acho que tem a ver com a cultura é o humor. Então, assim, por incrível que pareça, a gente veio do Brasil agora com uma coletânea que meu marido encontrou não sei onde, de escolinha de professor Raimundo, que tinha aquela diversidade de Brasis dentro de uma sala de aula. Ele se foca de que, ou seja, ele consegue entender o que está sendo humor. Isso é difícil, né? Então, assim, eu acho que isso é uma característica, é uma forma de manter viva a língua, porque é uma coisa que não é só a palavra sem vazia de emoção. É a palavra contextualizada no mais alto. Mas tudo bem, é uma coisa velha para os padrões atuais, mas a caricatura daqueles personagens e outras coisas também que a gente tem, a gente vê filmes em português. Mas o humor, porque é uma coisa que particularmente para o nosso filho, ele curte, ele gosta de humor. Ele gosta de, mas isso ele tenta em inglês também. Ele gosta de trocadilhos, ele gosta de duplos sentidos, de som e tal, mas um humor de coisas brasileiras do tipo, bem humor bem clássico, ele entende, curte e reproduz às vezes, entendeu? Mamãe, fiz uma pegadinha. Você acha que ficou bom? Ou que assim, não, ficou ótimo, ficou excelente e tal, porque tipo assim, faz outra que eu quero ver, essa você me pegou, mas faz outra, você não vai me pegar da próxima. Mas isso a gente fala também, para tentar, por exemplo, Turma da Mônica em casa, Sítio do Pica-Pau Amarelo para criança, para tentar ter um contato um pouco com uma cultura, com desenho animado, com uma diversão brasileira também. Ele adora, a gente falou no passado, ele adora gibi e o avô manda muito Turma da Mônica, ou o que é que seja. E aí a gente foi com ele ano passado em Frankfurt. Estava sendo a Bienal do Livro de Frankfurt, Brasil, foi quase homenageado. E Maurício de Souza estava numa das mesas redondas, com vários bandos de cinema aqui, de Bruxelas e tal. Foi fantástico. Ele ver a gente escutando, ele contando as coisas, para ele experienciar, para ele ver essa coisa acontecendo, entendeu? Mas ele já está mais velho do que, por exemplo, da Denise, então a gente é mais preocupado em tentar. Realmente, se a coisa está ao nosso alcance, a gente tenta expor ele. E a gente acha que essa parte porque Maurício de Souza é outro que fala da cultura na raiz, né? Uma cultura eterna do Brasil, aquela coisa meio crianças se pegando. Que podem andar descalças, porque o clima deixa. Sim, é bem Porque foi como a gente tentou manter o português nele esses anos todos, entendeu? Agora, eu tenho uma pergunta específica. No período de pré-alfabetização ou de alfabetização, é saudável a gente fazer o português em casa, tipo P, P, B, B, ou não, deixa a criança ser alfabetizada na língua, aqui no caso em francês, e depois arruma o português? Eu acho que é um pouco ver o cansaço dessa criança também, porque isso
cansa a criança, Claro. né? Então, se ela tem aula na escola e ela chega em casa e ela tem aula em casa, gente, é uma criança, né? A capacidade de raciocínio ainda é pequena, né? Se a gente fica esgotado, imagina eles. Então, se for fazer alguma coisa, que seja uma brincadeira, que seja um jogo, né? E que você possa ver que a criança está desejando aquilo. Porque impor é complicado. Só pulando nesse ponto da Marisa, né? É importante você ter vídeo, ter esse tipo de coisa para dar a ideia para a criança também que existe uma cultura naquela língua. Claro, claro. Mas nada substitui a palavra dita, né? Por exemplo, a gente vê taxa maior de aprendizagem com crianças que tem um pai que lê um livro em português ou uma mãe que lê um livro em português do que as que só assistem a Galinha Pintadinha, esse tipo de coisa. Então você não pode achar que é a televisão que vai ensinar por algum motivo, e a gente não sabe exatamente o porquê ainda, mas a gente sabe que é verdade. A criança, ela aprende mais quando existe uma pessoa se comunicando com ela nessa Mas tem um relação. afeto, né? A TV. Sim, com certeza. E a TV ela é importante, né? Não, mas o que eu digo assim, quando tem uma pessoa falando com ela, tem uma relação afetiva. Sim. Claro. grande debate A agora com os televisão irmãos. não tem interação, né? Agora, E tem alguma coisa a ver a preferência do filho, de vez em quando, pelo pai ou pela mãe, predominar com relação à língua que ela vai aprender, no caso, os pais são de nacionalidades diferentes? o que a gente vê é que a socialização ela tem uma influência muito grande. Então, por exemplo, é muito normal para uma criança na Bélgica, que, vamos supor, a mãe é belga, né, e o pai é brasileiro. Só que essa criança vai para a escola na Bélgica. A família que ela tem mais contato é a família belga, né? Essa criança, ela provavelmente vai preferir o francês ou o holandês por uma questão de frequência e de socialização. Tanto é que podendo incluir a família brasileira, né? Que seja por Skype, que seja uma visita, que sejam alguns amiguinhos aqui nos grupos que vocês têm, né? De leitura. Se você puder incluir esse tipo de contato, ele tem um valor muito grande por conta disso, né? A socialização ela tem uma influência muito grande. Mas então tem diferença se a mãe é brasileira ou o pai é brasileiro? Não. Tirando aquela do vocabulário de gênero, né? O vocabulário existe, a gente ainda tem, a nossa sociedade ela tem uma divisão de gênero muito grande ainda, infelizmente. Então tem coisas que as meninas falam mais, os meninos falam mais, né? A Barbie e o carrinho o Hot Wheels. Tirando isso, que também não tem nenhum tipo de importância muito grande, né? Só para comentar a sua pergunta, não sei se a gente faz certo lá em casa, mas minha filha que só tem 2 anos e meio, a gente comprou um alfabeto para o banho, que ela cola no azulejo. E agora ela sabe todas as letras, ela memoriza as letras. E hoje, por exemplo, ela me perguntou, é assim, mamãe, o J? Então, quer dizer, o J para ela é J, mas eu não faço a menor ideia do que o pai fala para ela quando é ele que dá banho nela. Eu não sei se ele, porque normalmente ele vai falar o que a referência dele, o que é J para ele. Eu vou falar é de elefante, mas talvez ele vai falar é de outra coisa em francês. Mas não sei se é. E nessa, eu vou junto com a Marina, né? Foca na fala e na compreensão, né? A alfabetização vem de qualquer modo, né? Por uma via ou de outra. Eventualmente, essa criança pode começar a ler livros para aprender a escrever melhor na língua, né? E essa não é nem por dado, né? Que infelizmente é só uma opinião, infelizmente não posso dar o dado, porque a gente não tem esse tipo de pesquisa ainda também, né? Mas pelo insight que eu tenho, eu também recomendaria não ficar no beabá, Um instantinho, já fazendo uma propaganda. A gente passou um ano fazendo histórias para as crianças aqui, uma vez por mês, em português. Tá? Muitas crianças, eu e Flora, a Flora fazia parte artística, eu fazia parte da história. Muitas dessas crianças que no começo chegavam aqui e que não falavam muito o português, eles passaram a falar com muito mais facilidade,
Uma outra coisa também, eles estavam vendo que tinham outras crianças que falavam português. Não era só a mãe, o pai e o adulto. Eram outras crianças da idade dele que também falavam. Então, eles se comunicavam. E mesmo aqueles que não falavam, tinham 2 alemãezinhos que de vez em quando vinham, eles encontravam uma maneira de se comunicar. Tá? Mas ele não fala francês? Não. Ele não fala nem português, não. Ele fala alemão. Ah, então tá. 10 minutos depois eles estavam lá no mudo, e se comunicavam e brincavam entre É o eles. grupo dos iguais. Tá? Então, eles faziam as preferências, tá? Mas não falavam em outra língua aqui. Eles sempre falavam em português, tá? Os que não falavam, a gente de vez em quando contava. Muitas vezes a gente contava a história separado, tá? Você não entendeu? Não, então vou contar para você em francês depois, tá bem? Aí ele, tá bem. E a gente fazia jogo, olha, mas eu não sei muito francês, então você me ajuda? Ah, tá. Então tá, a história da sopa de pedra. Aí ele pegou isso aqui, como é o nome disso aqui? Carrote. Eu digo, pois é cenoura. Ah, cenoura. Eu digo, então tá, eu aprendi também, carrote. Então eles ensinavam pra gente, a gente fingia que não sabia, tá? E foi um resultado que eu acho que em termos de troca espetacular, tá? Muitos que vieram, saíram falando mais. O Luca pode dizer isso, né, Luca? Era legal a história? O Luca é um fã incondicional das histórias. Gente, que fantástico isso. Agora, puxando sardinha então, para as crianças bilíngues, trilingües. Uma criança perceber que um objeto tem dois nomes. Imagina como ela pode transpor isso para a vida dela, em que pessoas podem viver de formas diferentes, que pessoas podem ser diferentes. Né? Essa criança tem uma probabilidade de ganhar uma elasticidade cultural, né? De diminuição de preconceito, de rigidez. Bom, eu estou falando de probabilidade, não estou falando de estatística. Não,